Quer dizer que se eu sou um médico, um policial, um deputado, um doutor em física ou química, ou até um ator de cinema, e olho para o céu e vejo um rastro passando, e saio por aí dizendo: chemtrails existem. Isso constitui prova acerca da existência de uma mega operação global de pulverização atmosférica? Claro que não. O que constitui prova são as análises objetivas e registros metódicos do fenômeno. Temos visto o argumento de autoridade ser paulatinamente e de forma esdrúxula usada na internet para provar, entre aspas, a existência de uma possível operação global de pulverização. Eu mesmo fui um dos que acreditava piamente na existência de chemtrails, baseando minha total convicção na fala de autoridades, tal como Ted Gunderson, Christian McGahn e outros. Me foi passada uma matéria sobre o Dr. Russell Blaylock, que presumo ser um médico, pois no artigo nem isso é citado. O doutor fez afirmações sobre, abre aspas, os efeitos devastadores na nossa saúde provocados pelos chemtrails e sobre as políticas de geoengenharia que têm sido implementadas em segredo sem o consentimento público, fecha aspas. No entanto, está claro que estamos diante de uma situação que não traz nenhuma evidência nova ou argumentação objetiva sobre o tema. Apenas o que faz é reproduzir o mito previamente estabelecido na internet. Tanto no caso de Gunderson como McGahn ou o Dr. Russell, vemos a mesma situação se repetir. A dita autoridade vê nos céus as trilhas, vê na internet o populacho dominante e, assim como qualquer indivíduo comum, infere que existe uma operação clandestina global de pulverização atmosférica. As autoridades estão na mesma condição de conhecimento que nós, réis mortais. Não é por ser médico, ex-agente da polícia ou engenheiro ambiental da Força Aérea que esta pessoa está num patamar de conhecimento acima dos que não possuem essas patentes. No fundo, as armas que estas autoridades possuem são as mesmas que nós. O emaranhado de informações da internet e nossos próprios olhos, capazes de ver as trilhas no céu. Dos três, a única que efetivamente teve contato com algo a mais que a internet foi Christian McGahn. Falaremos sobre ela mais adiante. Vejamos as palavras de Dr. Russell Blaylock. Abre aspas. A internet está repleta de histórias sobre chemtrails e sobre a geoengenharia como meio de combate ao aquecimento global. E até recentemente, eu aceitei tais histórias de uma forma leve. Uma das principais razões para o meu cepticismo foi porque raramente vi nos céus o que essas histórias descreviam, mas ao longo dos últimos anos tenho notado um grande número de rastros e admito que não são como os rastros que eu via no céu quando criança. Fecha aspas. Veja que ele assume claramente que o seu conhecimento acerca do tema é oriundo da internet e do fato de ter notado essas trilhas no céu. Ou seja, é somente uma pessoa reproduzindo o senso comum. Senso este que afirma que essas trilhas não existiam antigamente e que aviões não podem gerar contrails permanentes. O que nós já descartamos porque neste vídeo nós já comprovamos através de literatura científica que remonta a 1956 que essas trilhas existem, sempre existiram e podem sim tornar-se permanentes no céu. Isso é senso comum. Essas trilhas sempre existiram, elas só estão sendo mais vistas hoje em dia por causa do estúpido e crescente aumento do tráfego aéreo comercial. Se estas autoridades, entre aspas, tivessem, ao invés de somente olhado para o céu, registrado com câmeras profissionais e rastreado essas aeronaves, saberiam que elas são aeronaves comerciais ordinárias e não aviões pulverizadores clandestinos. Muitas pessoas, assim como nós, fizeram este metódico trabalho de durante mais de um ano fotografar e rastrear as aeronaves pulverizadoras, entre aspas. O resultado chegado por todos os que já fizeram isso é sempre o mesmo. São aeronaves comerciais ordinárias, com registro e número de voo. Uma das figuras mais centrais nessa questão do argumento de autoridade é o Ted Gunderson. Os Chembelievers, os ativistas da geoengenharia, recorrem o tempo todo ao argumento de Ted Gunderson para poder afirmar e tentar provar a existência da geoengenharia. O Ted Gunderson, ele não está por dentro
de absolutamente nada. Ele é um ex-chefe do FBI aposentado, ele é um senhor aposentado que passa o dia em casa, ele tem acesso às mesmas informações que nós temos, o que Ted Gunderson tem acesso é ao acúmulo de informações e desinformações da internet e os seus próprios olhos para olhar para o céu e ver as trilhas. Ted Gunderson não tem acesso a laboratórios, não tem acesso a aviões de pesquisa, ele não tem acesso a nada. Ele é somente um senhor aposentado que, tal como nós, recebeu este montante de informações da internet, olhou para o céu, viu as trilhas, somou A com B e concluiu por si próprio que existe uma mega operação clandestina global de pulverização. O Ted Gunderson não está acima de ninguém e o seu argumento não constitui prova de nada. A última questão aqui é sobre Kristen McGahn, que foi a última que surgiu nessa história, né? O último argumento de autoridade que hoje em dia está sobrepondo até o Ted Gunderson é a Kristen McGahn. O caso de Kristen McGahn, que tomou grandes proporções na internet nos últimos anos, por se tratar de uma ex-funcionária das Forças Aéreas norte-americanas, é bem interessante. Dentre os 3 citados, Kristen McGahn, sem dúvida nenhuma, constitui o caso mais intrigante. McGahn afirma ter tido contato durante seus trabalhos nas Forças Aéreas com certos materiais sem procedência e identificação e disse que estes materiais eram algo como alumínio e bário. Estas são as únicas informações que McGahn possui. Fora isso, ela não sabe se realmente esses produtos foram usados em algum tipo de pulverização ou se seu propósito era qualquer outro. Na verdade, essas evidências, que deixam muito a desejar, são as melhores evidências que temos para alegar uma mega conspiração global de pulverização. A própria McGahn afirma, abre aspas, sei que a maioria dos rastros vistos no mundo são contrails permanentes, mas aqui nos Estados Unidos existem também os projetos de pulverização. Veja que interessante, a própria McGahn, que para os Cam Believers é como uma autoridade, afirma que a maioria dos rastros vistos no mundo são de condensação permanente. E que o que ela vem tentando provar é somente a existência de projetos locais em curso nos Estados Unidos. McGahn, mesmo tendo acesso ao ambiente militar, não consegue nem sequer provar a existência de pequenos projetos locais. Quem dirá provar a existência de uma mega operação global de pulverização? I'm asking you to just be clear when you use terms So like I can't give it a percentage, but I will tell you this: there are people who say that every trail in the sky is a chemtrail. That is false. You turn people like Mr. Baboff by saying that every trail is Right. it's not. It is not. Ou seja, o que antes parecia algo extremamente sólido, né? O que se acreditava é que essas autoridades estariam afirmando a existência de chemtrails baseado em profundo estudo, baseado no fato de que essas pessoas teriam contato com esferas superiores governamentais, né, acesso a materiais que nós não temos. Mas no fundo, se você der uma pequena estudada na questão dessas 3 autoridades, elas não são autoridades de nada. Elas não têm o menor cacife para dizer nada. O acesso que elas têm à informação é o mesmo acesso que nós temos. No caso do Dr. Blaylock, o cara simplesmente é um médico, que nem qualquer médico que tem por aí. O que o cara fez? Olhou na internet, as informações, o caos de informações na internet, olhou para o céu e concluiu por si próprio que existe uma mega conspiração de pulverização global. Essas pessoas, elas não têm acesso a nada que nós não tenhamos. Elas não são autoridades e o seu argumento não é válido para provar nada. O que pode provar algo é a pesquisa empírica. É você sair, fotografar, filmar, rastrear, registrar, intercalar as informações e chegar a conclusões científicas, a conclusões metódicas. Sair por aí afirmando que Beltrano disse isso e McGahn disse aquilo, isso daí é achismo. Não constitui prova empírica sobre o fenômeno. Vamos falar um pouquinho também sobre os documentários que também são utilizados como argumento de autoridade, né? Temos alguns documentários, dentre eles o mais conhecido entre os Cam Believers, que é o documentário What in the World Are They Spraying? Vamos dar uma analisada nesse documentário para ver o que podemos extrair daí, né? O documentário What in the World Are They Spraying
de Michael Murphy, tenta promover a teoria da conspiração dos chemtrails, que afirma que rastros duradouros são, na verdade, o resultado de operações secretas de pulverização do governo, e propõe uma explicação possível, a de que as trilhas são parte do projeto de geoengenharia envolvendo injeção de grandes quantidades de alumínio na atmosfera para bloquear os raios de sol. As premissas básicas do filme são: 1. Chemtrails normais desaparecem rapidamente. 2. Os cientistas têm falado sobre geoengenharia usando alumínio pulverizado a partir de aviões. 3. Desde 1999, trilhas passaram a ser observadas persistindo por um longo tempo no céu. 4. Os testes em vários locais ao nível do solo encontraram diferentes níveis de alumínio. 5. Monsanto está geneticamente modificando culturas resistentes ao alumínio. 6. O governo nega qualquer pulverização ou geoengenharia. Portanto, conclusão, as trilhas são de alumínio que está sendo pulverizado como parte de um projeto de geoengenharia secreta do governo. Agora vamos pegar esses 6 itens e vamos destrinchá-los um por um. Primeiro item: rastros normais podem persistir e se espalhar? Esse raciocínio é meio suspeito, mesmo se você aceitar todos os pontos. Mas onde realmente cai é que ele é baseado em uma premissa falsa, que rastros normais rapidamente desaparecem. Na realidade, rastros normais podem persistir por horas e se espalhar no céu e cobrir várias porções do céu. Se eles fazem isso ou não é inteiramente dependente das condições atmosféricas que o avião está voando. Por isso depende do clima e da altitude do avião. Isso é algo que tem sido observado desde 1921. Basta olhar para qualquer livro sobre o tempo, como os que já foram apresentados na primeira parte deste documentário, que remontam uma literatura científica que vai a 1956. Ou seja, os aviões geram trilhas permanentes e essas trilhas podem se expandir e se transformar em nuvens, cirros e cirrostratos, cobrindo uma boa porção do céu. Isso aí é um fato, isso acontece. Chemtrails podem persistir no céu. O primeiro ponto já está quebrado. Eles testaram lodo e não água. Número 2, né? Ponto número 2. Eles testaram lodo e não água. Assim, o filme é baseado em uma premissa falsa e baseia-se em uma falsa conclusão inevitável. E sobre os testes de alumínio? Você pode encontrar os testes mencionados no filme aqui. E eu posto para vocês aqui esta fotografia onde a gente vê os resultados, né, o laudo. E a questão é a seguinte. A questão de fundo aqui é que eles estão testando lodo em vez de água. Lodo é água misturada com sujeira. A sujeira possui naturalmente 7% de alumínio. Isso é tudo o que eles estão encontrando. O primeiro resultado de alumínio é a partir da lagoa, discutido no início da parte 3 do documentário, e é 375.000 UG/L. O que eles não mencionaram é que é a partir da lagoa de sedimentos, lama. Assim, essencialmente, não é a água do teste, e sim testado a quantidade de alumínio no solo. Então, isso é 375 mg/kg para os sedimentos que se estabeleceu em uma lagoa ao longo de vários anos. Isso é realmente muito baixo. Concentração de alumínio no solo varia de 0,07% a 10%, mas é normalmente de 7,1% ou de 71.000 mg/kg. A quantidade de alumínio encontrado na lama é muito facilmente explicada pela poeira soprada pelo vento. É baixo, provavelmente porque é uma lagoa nova. Depois há as leituras de chuva. 33, 262, 650, 188, 525, 881, 84, 815, 350, 3450, 2190 UG/L. Valores muito diferentes, alguns de alta sonoridade, alguns baixos, mas não são fornecidos pormenores que correlacionam estes números diferentes às atividades de chemtrails. Se esta variação foi devido à pulverização aérea, então certamente uma contrapartida seria encontrada. Estes números simplesmente nos dizem que testes diferentes produziram resultados diferentes. Ele não nos diz o porquê. Não há detalhes sobre o procedimento de amostragem usadas, ou as condições meteorológicas antes dos ensaios. Também não disse quais são os níveis separados de alumínio que podem ser encontrados sob estas condições. A água da chuva contém partículas de poeira no ar. A quantidade de partículas vai variar muito com base no tempo.
Uma amostra de uma breve tempestade intensa após um período de seca lhe daria mais partículas do que uma amostra colhida no meio de vários dias de chuva. A quantidade de partículas na amostra também varia de acordo com o tempo que o recipiente é deixado exposto. A poeira irá precipitar sobre o recipiente se for deixado de fora por um tempo, aumentando a quantidade de alumínio encontrado. Todos esses testes estão realmente nos dizendo quanta poeira a amostra foi contaminada com. Quanto alumínio há normalmente na poeira? Uma pergunta interessante. Quanto de alumínio há normalmente na poeira? Vamos dizer que é quase o mesmo que a quantidade de alumínio no solo, embora seja provavelmente mais elevado. Quanta poeira há na chuva? Segundo Edward Free, da United States Bureau of Soils, em seu livro O Movimento do Material do Solo pelo Vento, em testes realizados por T. Sandier, a água da chuva continha 25.000 a 172.000 UG/L de partículas. Mas ele observa, abre aspas, à medida que as quantidades de chuva e neve que caíram nos diversos casos não são dadas, os números são de pouco valor. As primeiras gotas de uma tempestade de chuva, naturalmente, contêm a maior porcentagem de pó, e com a tempestade contínua, o ar gradualmente se torna limpo. Ainda assim, se apenas 1% dos valores mais baixos foram alumínio, então isso é ainda 250 UG/L. E em uma estimativa plausível de 10% de gama superior, que é 17.200 UG/L, uma gama que cobre facilmente os resultados observados no teste. Veja também o Canadian Journal of Earth Science, volume 4, de 1967. Apresenta uma amostra de alumínio em chuva na gama de 520 UG/L e 1120 mg/L, mais de 13 diferentes testes. Isso mostra que os resultados de 1967, quando presumivelmente não houve chemtrails, são praticamente o mesmo que os resultados do What in the World Are They Spraying? Nada de anormal, na verdade. E aqui vocês veem a tabela do Canadian Journal of Earth Science, volume 4 de 1967. Vocês estão vendo a foto onde mostra os resultados obtidos com as amostras. Os testes de solo são onde um erro típico é feito, misturando a porcentagem do metal em uma substância, que é o solo, com as porcentagens típicas de outros. Como observado, o alumínio do solo varia naturalmente de 0,07% a 10%. O alumínio está em todos os lugares em diferentes quantidades. O alumínio é uma das substâncias mais abundantes no solo do planeta inteiro. Então é claro que se você for fazer qualquer tipo de teste de solo, você vai encontrar quantidades de alumínio. Não que haja uma pulverização conspiratória global, mas é simplesmente os valores que são encontrados no mundo todo. O alumínio faz parte da composição natural do solo do nosso planeta. O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta da Terra. Cerca de 8% do solo é de alumínio. Em alguns lugares, como as Ilhas Havaianas, é de 30% a 60%. O alumínio está em todos os lugares, nos alimentos que comemos, no ar que respiramos, como poeira. O alumínio está diretamente em contato com a gente, em latas de refrigerante, utensílios de cozinha, construção, transporte, etc. A quantidade de alumínio em qualquer localização varia naturalmente. Em alguns lugares há muito, em outros há muito pouco. A contaminação de amostras com alumínio é muito comum devido à sua abundância e uso comum. A menos que as amostras de controle sejam cuidadosas e bem tomadas, os resultados são muitas vezes extremamente imprecisos. Agora vamos para um próximo tópico, a questão da Monsanto, né? Culturas resistentes a alumínio têm sido um objetivo por mais de 100 anos. E sabendo agora que o alumínio é muito comum e abundante, isso também vai nos responder por que a Monsanto gostaria de desenvolver culturas resistentes ao alumínio. Ela vai aumentar os rendimentos em áreas com solo ácido, dada a presença ubíqua de alumínio no solo e ao fato de que os níveis de íons de alumínio, devido à acidez do solo, têm sido um problema conhecido por 100 anos. Não é surpreendente que alguém iria tentar fazer culturas com maior resistência a ele. Aqui está a Gazeta Botânico da Universidade de Chicago, volume 71, página 159, a partir de 1921. É a foto que vocês estão olhando aí, onde já mostra essa preocupação
com o alumínio no solo, a acidez do solo e a criação de novas culturas capazes de resistir a essa acidez. Observe a referência ao fundo, abre aspas, o alumínio como um fator na fertilidade do solo. Note também que eles estão discutindo como reduzir a toxicidade de sais de alumínios no chão. Então, se os cientistas estavam fazendo isso há 90 anos, por que é suspeito deles estarem fazendo agora? Né? Não há senso nisso. Próximo tópico aqui é o discutindo versus fazendo. Finalmente, o porquê das discussões do governo sobre geoengenharia e suas negações de que alguma coisa está acontecendo. Eles discutem a geoengenharia, porque isso é algo que as pessoas possam realmente querer fazer no futuro. Por isso, é melhor falar sobre isso agora, para que possamos descobrir que problemas podem ocorrer. As preocupações sobre os efeitos na saúde e os efeitos sobre os meios ambientes são preocupações perfeitamente válidas, mas eles não são a prova de que um programa de pulverização está em andamento. Discutindo versus fazendo. Discutir um assunto não significa que você esteja fazendo esse assunto, você esteja executando ele, você está apenas discutindo. E a explicação mais razoável para o fato de que eles negam que eles estão fazendo isso é porque eles não estão realmente fazendo isso. Os congressistas entrevistados na alegação do filme, que diz que eles não estão familiarizados com isso, é porque realmente eles não estão familiarizados com isso, caceta. Você chega e pergunta para uma equipe de doutores, você sabe da geoengenharia, do clima, a conspiração global de pulverização? E o cientista olha para você e fala, não estou familiarizado. Quando ele diz isso, não é porque ele está escondendo de você a verdade. Ele diz que não está familiarizado porque ele realmente não está familiarizado. Pelo amor de Deus. Eles não querem falar sobre isso não por saberem algo sobre o assunto. Não há nada de sinistro acontecendo lá. Os congressistas não estão simplesmente familiarizados com este método particular de geoengenharia teórica, ou provavelmente qualquer método de geoengenharia conspiratória. Então, quando eles são abordados por alguém que intensamente pergunta sobre o assunto, então é perfeitamente compreensível que eles não queiram falar. O filme apresenta as conferências sobre geoengenharia como se elas fossem de alguma forma operações secretas e clandestinas que precisam ser reveladas ao público. Na verdade, geoengenharia desse tipo tem sido discutida por pelo menos 60 anos. A discussão tem saído constantemente nas notícias, muitas vezes notícias de primeira página, desde 2006, e tem vindo a fazer ocasionais notícias regulares desde a década de 1980, com milhares de trabalhos e pesquisas acessíveis ao público ao longo dos últimos 60 anos. Não há evidências de que qualquer um estava fazendo isso há 60 anos atrás, ou seja, uma conspiração global de pulverização, e não há evidência de que qualquer um esteja fazendo isso em 2006. E ninguém está fazendo isso agora. As recusas não são admissões. Discutir algo é o mesmo que fazê-lo?